o Brasil é atrasadão, cara. Tipo, a burocracia estatal, a gente vive na década de 50 ainda. É ridículo, tá ligado? A gente não tem um correio que funciona, tá ligado? A gente tem várias coisas que o mundo lá fora já tem há muito tempo. Nos Estados Unidos. E é coisa que a gente... Tipo, não é como a gente não soubesse que isso existe, tá ligado? Tá todo mundo vendo que tá defasado esse sistema. Mas ele tá defasado porque ninguém tem capital político ou vontade política pra mudar. O que eu acho, Monark, que é um problema, é assim, de fato, o Estado brasileiro tem um monte de trava. E essas travas são intencionais. Essas travas não são por acaso. Porque erraram na hora de fazer a lei. Erraram, caramba. Essas travas é a coisa que foi feita para não funcionar. E aí você cria o problema para vender a solução. Foi feita para não funcionar, sempre vai ter alguém ali te vendendo a facilidade para fazer funcionar, certo? Então, isso é o jogo, é a regra do jogo que os caras escrevendo montaram. no Rio de Janeiro ali. O Rio, o Brasil, São Paulo, é a regra, porra. Né? Agora o Rio tá foda, O Rio cara. tá foda, cara. Puta, Caralho, mais ser governador do Rio de Janeiro cara. é profissão perigo. É, amigo. verdade. Se tu for ladrão, Vai parar no pelo Bangu. menos toda hora é preso. Aí já fico, pô, pelo menos estão prendendo os caras, né? É. Porra. Não, pelo menos isso. Não, esse Witzel é um falastrão. Que cara vagabundo, bicho. O cara juiz, se vendeu, como ia acabar com a corrupção. Roubou dinheiro da saúde na pandemia. Roubar dinheiro da saúde. Na pandemia, cara. Na pandemia é foda, Então, né? um cara dele. Meu Deus do Atestado céu. de cuzão mor. Agora o negócio assim, o que eu ia falar contigo, Monark, do Dialogando, é que eu acho que a solução, muitas vezes quando vem essa crítica, burocracia estatal, na cabeça das pessoas, a solução então é privatizar. Porque aí o setor privado resolve, o setor privado é mais eficiente, é mais limpinho. E não é assim, cara. Não Pra é certas assim. coisas é, né? Bom, se a gente olhar, como é que se fez... Vocês gostam do serviço? Qual é a operadora de vocês? Vocês podem falar disso? A Pode. minha é claro. A minha é claro também. Bicho, eu não sei se vocês estão satisfeitos, mas é uma bosta. É uma bosta no geral. Mas sabe qual que é o problema? Essas empresas gigantes que eu também concordo é uma bosta, elas só são uma bosta porque o governo garante o monopólio delas. Mas não é um monopólio, cara. Assim, elas estão uma bosta justamente porque o governo não cumpre as prerrogativas que elas tinham em contrato. Não sei se você sabe, existe um Fundo de Universalização das Telecomunicações no Brasil, FUST. Tem 5, 6 bilhões de reais lá parados, né? Que não são... Que era para as empresas teriam contrapartida nos contratos de concessão de construir não sei quantas antenas, de melhorar o serviço em tanto tempo. Não fizeram porra nenhuma. E o governo não cobrou. Assim, Por que o governo não cobrou? o governo não cobrou porque tá mal comunado com elas. Porque, em geral... Todos os governos estão, esse aqui também? Cara, olha... Porque esse esse problema com telecomunicações do Brasil vem de muitos sabe como anos. é? Assim, é que isso vem de uma coisa que a gente chama de porta giratória. Que no Estado funciona... A corrupção tá aí, cara. Assim, a gente não pode ver a corrupção só do lado do corrupto. Tem que ver do lado do corruptor. Para ter um corrupto, tem que ter alguém que corrompe. Alguém certo? tá ofertando, né? Como é que é o negócio da porta giratória? Seguinte, nas telecomunicações isso acontece. Vai ver quem são os presidentes da Anatel, que é a agência reguladora que é quem deveria fiscalizar todos os contratos, ver se os caras estão cumprindo ou não, punir as empresas, tirar a concessão e o caramba. Todos os presidentes da Anatel são indicados pelas empresas. É alguém que já passou pela empresa. É a porta giratória. Ele vai do setor privado para o público. Vê quem é o ministro da Fazenda, ministro da Economia. É um cara dos bancos. É um cara dos bancos com o Bolsonaro, né? Era um cara dos bancos com o Temer. E durante um determinado momento foi um cara dos bancos com a Dilma, que era o Levi, que era do Bradesco, o Meirelles, que era do Banco Boston, e agora o Paulo Guedes, que foi o cara que fundou o BTG. Uhum. Então é raposa cuidando do galinheiro. Você acha que o cara é ministro da Economia? Ele é banqueiro. Quando ele sair daqueles 4 anos lá, ele vai voltar para o banco. Quando ele for definir a taxa de juro ou as regras de mercado, ele vai favorecer você, que é correntista do banco, ou ele vai favorecer o banco? O cara que virou presidente da Anatel e que é ligado às empresas de telecomunicações e o mandato dele vai acabar na Anatel e ele vai voltar para essas empresas. Ele vai favorecer eu que sou cliente da Claro ou ele vai favorecer a Claro quando for definir as regras e quantos tem que construir? Então, o negócio não é só assim, o presidente roubou e fez um esquema. As coisas não são pão, pão, queijo, queijo. Mas a máquina do Estado está capturada. Foi comprada. Está sequestrada por esses grandes interesses corporativos. Né? Isso não é só no Brasil. Né? Mas vamos falar daqui, mas é assim.
Então, achar que o setor privado é limpinho... Não, eu não. Não é Nesse ponto assim. eu concordo contigo aí. Eu só acho que, tipo, o Estado ele não tem uma lógica boa quando se trata de empreender, porque ele não tem prejuízo, por exemplo. O Estado ele tem dinheiro infinito, tá ligado? E aí são certas lógicas do cara que é de uma empresa que é do Estado que não são benéficas para a empresa, entendeu? Ela toma, por exemplo, quando a Petrobras congelava preço. Nenhuma empresa vai congelar preço, tá ligado? Mas ela congelou por quê? Porque ela era do governo. Mas tá aí é uma ligado? lógica de empresa pública, cara. Nesse ponto eu vou discordar de você. Encontrei uma Vai, primeira vai. discordância Fala, da noite. Vocês chegaram dizendo pra mim, me assustando. Já discordamos de você pra caralho. Você é até um cara legal, mas discordamos de você pra caralho. Então, vamos encontrar as discordâncias aqui. Então, mas enfim, em relação à empresa... Eu acho que empresa pública e nos setores estratégicos não tem que ter papel de ter lucro mesmo. Tem que ter papel de dar um serviço para a população no preço mais barato possível. Exato. Né? A gasolina, né? Olha o preço que está. O gás de cozinha, olha o preço que está. Né? Isso inflaciona a vida das pessoas. Isso dificulta. No Brasil, cara, nos últimos 5 anos, mais de 2 milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha. Por causa da pobreza e do preço do botijão. Mais de 2 milhões. Caralho. E por causa da pobreza e do preço do botijão de gás. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública, que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir a população. O problema é que ela tem um subsidie e bote o monopólio, botijão né? de gás a R$30. Eu né? concordaria com você se ela não tivesse um monopólio estatal também, entendeu? O problema é você ter uma empresa estatal que comanda toda a indústria porque o Estado quis, e aí você dá uma filosofia para ela que não é uma filosofia que visa lucro, então ela não vai se tornar o mais eficiente possível. E aí ela vai ser só uma empresa ruim no longo prazo. Mas a Petrobras já perdeu o monopólio, cara. Ah, A Petrobras compra o refino, faz refino lá fora. A Petrobras, olha o tanto de empresa que comprou Campo do Pré-Sal aqui. Mas não aparecem outras Petrobras privadas, sabe? Não, aparecem, todas elas são estrangeiras, mas elas existem. Tá aí a Shell, tá aí a Texas Company, tá ali todas a British Petroleum, todas elas atuando no Brasil. Entendi. Sei lá, eu acho que... Eu não gosto. Eu não acho que o Estado não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa tá nessa parada de... Eu acho que o Estado ele tem que estar na segurança, porque eu não acho que a filosofia de lucro para prender gente faz sentido, porque quanto mais você prende, mais você lucra, né? Então, acho isso muito burro de você ter uma prisão com essa lógica, entendeu? Então, acho que tem certas lógicas que cabe à umbrella do Estado. Por exemplo, a de segurança, a educação, porque a educação de base eu acho que tinha que ser total, estatal, de qualidade suprema, saúde, porque eu acho que ninguém tem que morrer porque não tem dinheiro, tá ligado? E eu acho que algumas lógicas o Estado tá aí pra suprir, mas são poucas, entendeu? Eu não acho que o Estado tem que fazer muito mais do que isso. Na verdade, eu não acho que ele deve fazer mais que isso. Então, vamos pegar alguns exemplos concretos, pra gente não ficar num debate filosófico só, liberalismo, Claro, socialismo e tal. Vamos pegar um exemplo concreto. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é o que... Remédio, quando as pessoas estão doentes, é o que elas precisam. A lógica da indústria farmacêutica, olha que loucura. Tem um cara que foi prêmio Nobel de Medicina, escreveu um livro sobre isso, o Richard Roberts. Ele diz o seguinte, a indústria farmacêutica não quer curar. E ela também não quer prevenir a doença. Porque se ela prevenir a doença, ninguém vai ficar doente, ninguém vai comprar remédio. Se ela curar de vez com remédio, ninguém vai comprar de novo porque o cara se curou. Então, na lógica do lucro, que é a lógica do setor privado. O setor privado existe para lucrar. Do lucro, com certeza. A indústria farmacêutica vai querer te manter sempre doente para poder te vender remédio sempre. Sim. E é isso que ela faz. Você acha essa lógica boa para a sociedade? Não. Essa lógica é uma merda. Então, a indústria farmacêutica deveria ter um controle do setor público para que ela não visasse o lucro. Para que ela pudesse, nos laboratórios, produzir remédios, o laboratório público, produzir remédio que fosse para curar de vez e para prevenir. Porque isso é bom para as pessoas. Não é bom para a lógica de mercado, mas é bom para as pessoas. Eu concordo. Eu acho que tem um papel do Estado que é o de regular. Ele é sempre... O Estado é o grande mediador do comércio, do capitalismo, da economia. Eu concordo que ele tem esse papel forte. O problema é quando o Estado ele regula de uma maneira burra e quer ter um papel muito forte nessa regulação. Ele quer regular cada milímetro da parada, entendeu? Esse é o problema. As regulações do Estado, normalmente, elas são bem intencionadas. Por exemplo, o imposto de importação, que é gigantesco, mas é bem intencionado. Vamos deixar um imposto alto de importação para que a indústria brasileira cresça e aí o brasileiro compre produto nacional. Mas não funciona, entendeu? Tipo, por mais que a lógica seja
bonita de se pensar, o que acontece? A gente só não tem empresas brasileiras se desenvolvendo e você tem o brasileiro se ralando para trabalhar, para comprar um produto que o gringo compra pela metade do preço, ganhando 10 vezes mais. Mas aí o problema não é ter o IPI. O problema é não ter uma política de estímulo para que se desenvolva a economia aqui. Porque, cara, como é que você acha que o gringo... tecnologia também. A tecnologia, sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje, fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Se você falar, vamos construir uma soberania. O que é um país soberano no mercado mundial? O que é um país que entra como, para jogar, para ganhar? Que não vai ficar submisso, lambendo bota de gringo, qualquer que seja ele fale inglês ou fale chinês. Né? O que é? É um país que desenvolve tecnologia própria. Hoje é isso. Por que a China virou uma potência? Era um país agrícola há 70 anos atrás. Há 40 anos atrás era um país economicamente muito abaixo do Brasil. Por que a China virou a segunda potência do mundo caminhando para a primeira? Porque desenvolveu tecnologia própria. Hoje está liderando o 5G, a inteligência artificial. Na verdade foi porque eles industrializaram pra caralho. Não, claro, essa foi a trajetória. É. Mas hoje, para ela se tornar uma... Elas industrializaram demais, fizeram um puta processo de industrialização. Viraram a indústria do mundo mas o porque lá Brasil, a qualidade mas, do ó, trabalho era barato. O Brasil, dos anos 30 aos anos 80, fez o processo chinês dos 80 aos 2000. Durante esses 50 anos, dos 30 aos 80, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo. Né? Só que não deu o passo seguinte. Que é criar tecnologia. Que é criar tecnologia própria. Que é fazer esse investimento em formação, em educação, em ciência, em desenvolver isso. Isso daria soberania para o nosso país.